Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nagila Luz e hoje vamos para aquele nosso resumo da semana, tudo que aconteceu de mais importante no Santos Futebol Clube. Vamos falar agora. Mas antes da gente falar de outras notícias, né? Só relembrar o jogo de ontem que o Santos acabou empatando com o Juventude por 0-0 e tivemos algumas questões importantes da gente falar. Primeiro, o zagueiro Luiz Felipe, que saiu com desconforto na coxa direita, vai ser reavaliado e até dúvida para o jogo de quinta-feira contra o Fluminense. Vale ressaltar que já não teremos o Luan Pérez, porque ele recebeu o terceiro cartão amarelo, né? Então será desfalque. Aí fica para o Fernando Diniz como que ele vai montar esse setor defensivo diante do Juventude. E falando de Fernando Diniz, vou colocar um trechinho para vocês do que o treinador falou depois do empate sem gols contra a equipe do Juventude no Campeonato Brasileiro. Confere aí. Há dois motivos principais. A postura do Juventude, que foi um time que jogou muito atrás, praticamente eles se negaram até o contra-ataque. A preocupação dos dois mais adiantados era mais marcada que ficar numa situação de puxar o contra-ataque. Isso dificulta para qualquer time. E a gente tem uma circulação da racha, poucos movimentos de profundidade. A soma desses dois fatores fizeram com que a gente criasse poucas oportunidades. E depois do empate, teremos jogos complicados aí, 12 pontos em disputa, jogos difíceis, né? Teremos o Fluminense fora de casa já na quinta-feira, depois São Paulo na Vila Belmiro, Grêmio fora de casa e Atlético Mineiro na Vila. Então o Santos precisa se preparar muito bem. A gente vive a expectativa, principalmente de contar com o Lucas Braga e o Vinícius Anocelo já para a partida contra o Fluminense, né? Isso seria importante até mesmo para dar mais opções para o técnico Fernando Diniz. E, além disso, temos a questão de mais uma contratação chegando até a Vila Belmiro, que é o volante Camacho, que estava no Corinthians. Inclusive, ele já foi até afastado, né? Nem foi relacionado para o clássico Palmeiras e Corinthians. Deve rescindir com o Corinthians e fechar com o Santos por até 18 meses, ou seja, até dezembro de 2022, pode reforçar o Santos. A questão é, né, qual posição que o Camacho jogaria no Santos? Muito se fala que ele poderia, né, aliás, é uma expectativa da torcida de que ele pudesse substituir o Alisson e até mesmo dar uma certa qualidade na saída de bola ou jogar como segundo volante, mas jogando como segundo volante, aí seria mais complicado, porque a gente tem o Sanches, que pode voltar a partir do próximo mês, né, ficar à disposição, e o Vinícius Anocelo. Então seria mais uma concorrência para essa vaga, que na minha visão, ele poderia agregar mais na posição do Alisson. Fica a questão da marcação, né, será que o Alisson seria mais útil marcando do que o Camacho? E também tem aquilo, né, você perde uma coisa, mas você pode ganhar outra. O Vinícius Balieiro e o Kevin também são jogadores que poderiam jogar na do Alisson, que tem esse equilíbrio maior, né, tanto de marcação como saída de bola, enfim. Vamos ver como o Fernando Diniz vai utilizar o jogador, mas é mais uma opção. Se a gente for parar para pensar que estamos aí em 3 competições, né, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro, é importante ter elenco, né? É importante ter elenco. E já falando sobre essa questão do Camacho e da renovação do Sanches, né? O Sanches que acabou essa novela e renovou com o Santos por mais 2 temporadas, meio que, de uma certa forma, atrapalhou a vinda do Ganso para o Santos. Tanto a chegada, a possível chegada do Camacho e também a permanência do Sanches deu uma brecada nessa negociação com o Ganso, né? Informação da Gazeta Esportiva, que acabou atrapalhando. O próprio Rueda, né, em entrevista à Rádio Bandeirantes, falou que não estava mais com conversas com o Fluminense pelo Ganso. Então, Ganso já é um assunto passado na Vila Belmiro, não reforça o time do Santos. O Ganso, aliás, se ele viesse para o Santos, jogaria nessa função que o Giamota está atuando, né? Até mesmo como um segundo volante. Então, Ganso não vem. E quem sabe, né, se o Santos não vai pegar o Ganso na quinta-feira contra o Fluminense. Bom, outra notícia para a gente comentar aqui é a questão do futebol feminino do Santos também, né? A treinadora do Santos, Alessa, ela pediu demissão. O Santos que vinha aí de resultados negativos nas últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Santos que já está bem encaminhado, né, nas quartas de final do Brasileiro, mas ela acabou pedindo demissão, e até mesmo o Diário do Peixe divulgou uma matéria falando que o relacionamento das atletas com a treinadora não era dos melhores, né? As jogadoras do Santos gostariam de ter uma líder e não uma chefe ali no comando das Sereias da Vila. Então,
fica aí esse registro, né, de que de fato o relacionamento não estava bom e ela acabou pedindo demissão do Santos. Voltando a falar da questão financeira do Santos, tem a questão, né, que tivemos a reunião do conselho, que os sócios também puderam participar, né, pelo menos acompanhar uma parte dessa reunião que aconteceu, e tivemos o superávit de 62 milhões no primeiro trimestre do Santos. Né? Isso foi por conta, foi um relatório, né, do contábil administrativo que o Conselho Fiscal apresentou, e a gente pode colocar esse superávit na conta de cotas de televisão que foram antecipadas e também venda de jogadores, como do Lucas Veríssimo e do Diego Pituca. Como eu falei em outros vídeos, é importante essa informação desse superávit? Sim, né? É melhor você estar no azul do que no vermelho. Porém, a gente também precisa ressaltar que as cotas de televisão, por exemplo, foram antecipadas. Então precisa ver como o Santos vai conseguir manter esse superávit até o final do ano. Até mesmo a questão de vendas de jogadores, né? O assunto do momento é a renovação ou não do Caio Jorge, a venda ou não do Caio Jorge. Caio Jorge que nos próximos dias a expectativa é que o Santos receba uma proposta de algum clube da Europa pelo jogador, e tem os dois lados, né? Tem um lado do Santos receber uma proposta e não ficar sem nada, e receber uma proposta muito abaixo do que poderia receber. Né, porque você não vai... um clube que sabe que ele está em final de contrato, né, a partir do próximo mês ele já pode assinar um pré-contrato, então por que o clube vai pagar um valor bem mais alto se ele pode oferecer uma oferta menor? Então, estamos aí na expectativa se de fato essa proposta vai aparecer. Até mesmo as questões, né, do empresário do Caio Jorge com o Santos, um dos pedidos era aumentar o salário do Caio Jorge e diminuir a multa rescisória dele. Né? A multa rescisória, o Santos gostaria que, o empresário dele, perdão, gostaria que fosse de 120 milhões de reais, diminuísse praticamente a metade aí dessa multa rescisória, mas o Santos e o empresário estão nesse impasse. Vamos torcer para que pelo menos o Santos consiga receber alguma coisa. Né? No mundo perfeito, o Santos renovaria com o Caio Jorge e poderia definir o valor que quisesse vender o jogador. Mas agora, né, estamos aí aos 45 do segundo tempo, então o que chegar para a gente é lucro para não perder o jogador de graça. E depois disso, caso chegue uma proposta e ele for vendido, se ele será liberado a partir do meio do ano, né, que é quando começa a temporada na Europa, ou quando terminar o Campeonato Brasileiro, que daí já está na metade da temporada na Europa. Então, depois também precisa esse impasse. E também falando de saídas de jogadores, tivemos alguns jogadores que não estão sendo aproveitados no time do Santos e estão indo para outros clubes, que é o caso do Rodrigão, que foi para a Ponte Preta, emprestado à Ponte Preta até o final da Série B. O Alanzinho foi para o Guarani e o Copete, o Santos não renovou com o jogador, inclusive ele já está até liberado, né? O contrato do Copete seria até o dia 18. Então o Santos aos poucos vai conseguindo reduzir essa folha salarial, ou pelo menos dar um caminho para jogadores que não estavam sendo aproveitados, né? O próprio Alanzinho, principalmente com a chegada do Marcos Guilherme, estava mais complicado ele conseguir jogar, né? E o Alanzinho, por exemplo, tem contrato com o Santos até 2024. Então, até 2024, pode ser que ele consiga se amadurecer, né? E ser, de uma certa forma, útil ao Santos daqui a um tempo. Outro jogador que o Santos também está olhando o que pode fazer, e eu acho que é bem mais complicado, é a situação do Kleber Reis. O Kleber Reis ele tem um salário considerado alto para times da Série A e ainda mais para times da Série B, né, que o orçamento é menor. Então o Santos vive nesse impasse do que fazer com o Kleber Reis. Tentou uma rescisão amigável no começo do ano, mas não conseguiu. É óbvio, né? Confortável para o atleta continuar recebendo o salário que ele tem direito. E o Santos está nesse impasse. O que fazer com o Kleber Reis? Tem outros jogadores também que o Santos estuda ver o que vai fazer, né? O próprio caso do Lucas Lourenço, Anderson Ceará, Lucas Venuto, até o Renier, né? Estão falando que o Santos pode avaliar para ver o que vai fazer com o atleta, se vai emprestar, se não vai emprestar, se vai manter no elenco, né? Então o Santos está reavaliando alguns jogadores para saber o que vai fazer. Mas, de fato, essa questão do Kleber Reis eu acho que é uma das mais complicadas, né? Então, vamos ver como executivo de futebol do Santos, o André Mazzucco resolve essa situação. Mas, enfim, essas são as principais notícias do Santos nessa semana. Espero ter conseguido resumir bem para você, né? Principalmente você que não conseguiu acompanhar o Santos, o noticiário do Santos.
e essas são as principais notícias. Fica aí a expectativa em relação a como que vai se desenrolar a questão do Camacho, né? Provavelmente ele deve fazer exames em São Paulo para assinar com o Santos entre segunda e terça-feira, e tem essa questão do setor defensivo do Santos contra o Fluminense, né? Se o Luiz Felipe tiver constatado alguma lesão, né, ou o Diniz achar que é melhor poupá-lo, aí a gente pode ter ou o retorno do Kaique no time do Santos, ou até mesmo do Danilo Boza, que pode estar estreando como titular nesse time do Santos. Mas vamos aguardar, qualquer coisa, a gente faz mais um vídeo para atualizar vocês. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.